Salve, salve, minha rapaziada! Chegando para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo de futebol americano aqui no canal. Essa semana bem corrida, falando sobre basicamente todas as classes, né, que estavam faltando. Hoje, videozinho sobre os running backs. Mas antes da gente começar, não se esqueçam, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos para que a gente possa crescer cada vez mais aqui no YouTube e sigam Landing Zone BR tanto no Twitter quanto no Instagram. Para quem está me ouvindo no Spotify também, muito obrigado. Quem ainda não foi lá, link está na descrição ou pesquisa lá também Landing Zone BR, o mesmo arroba do Twitter, e passa lá, dá uma avaliação de 5 estrelinhas, também segue a página lá, para que a gente também consiga divulgar e crescer o nosso trabalho por lá também, certo? Vamos então para os 5 melhores running backs da classe, uma classe bem recheada de running backs, uma classe muito boa para quem precisa de ajuda ali no jogo terrestre, com bastante valor, principalmente no dia 2, né? Menções honrosas, vamos para as nossas queridas menções honrosas, como de praxe, começando com Quinshon Judkins, de Ohio State. É bom ressaltar aqui, né, que o Quinshon Judkins, ele dividia o backfield ali num comitê junto com o Trevion Henderson. Então, eram jogadores que dividiam carregadas e jogadores com características diferentes. O Quinshon Judkins é um cara muito físico, um excelente atleta, aquele cara que tu botava para descidas mais curtas, um cara muito seguro com a bola, que dificilmente sofre fumbles, um pad level muito bom. Então, justamente esse cara para entrar, tomar um pouco mais de porrada, ganhar menos jardas, ganhar aquelas jardinhas que faltam, que vai aguentar sofrer uma porrada, vai conseguir produzir depois do contato com uma intensidade muito boa e um nível do pad level excelente. Também era um running back que era usado muito, né, em pacotes para proteger o quarterback, então um cara que protege muito bem, faz esse trabalho muito bem, mas que justamente por ser esse cara, né, mais porradeiro, de jardas pós-contato, falta um pouco de velocidade no jogo dele, falta ali a velocidade final no campo, quando ele precisa explodir, isso falta um pouco para ele. Os cortes dele também não são muito explosivos. No jogo aéreo ele também precisa melhorar a produção dele, mas não é algo que eu acho que me preocupe tanto assim. Ele é um cara bem específico, assim. Eu não acho que um time que precisa de um running back e um vai e não tem nada no elenco vá atrás do Quinshon Judkins, porque ele é. Pelo menos no college ele produziu muito nessas situações mais específicas. Não sei se na NFL ele conseguiria transformar o jogo dele e se tornar um cara mais explosivo. Se ele conseguisse tornar esse cara mais explosivo, perfeito, porque ele ainda é muito novo, ele é bem mais novo comparado. Bem não, mas ele é mais novo comparado ao Trevion Henderson e ele é mais atlético também. Então, se ele conseguir transformar essa atleticidade, força e fisicalidade dele em aceleração e velocidade, vai ser um excelente running back na NFL. Em segundo, nós temos DJ Giddens, de Kansas State. Eu até acho que tinham jogadores melhores que podiam entrar aqui, por exemplo, o Dylan Sampson, de Tennessee, mas eu botei o DJ Giddens em segundo porque, para mim, ele é um cara correndo com a bola, e eu falando de running backs, muito bom. Ele tem uma ótima mudança de direção, ele ele muda tão bem de direção que conforme tu vê a tape dele, ele frequentemente está fazendo com que os defensores percam tackles, ele tem uma boa velocidade, uma boa aceleração na parte final ali do campo, consegue explodir para manter as jogadas e conseguir jardas bastante jardas, né, no fundo do campo, e ele é um cara que quando sofre o contato, ele não é tanto de produzir quando sofre contato, mas ele é aquele tipo de running back que não para nunca, o motor e as pernas dele estão sempre se movendo para tentar ganhar o maior número de jardas possível depois do contato. O problema maior do DJ Giddens para mim, que deve fazer ele cair um pouco, é que ele é pouco versátil. Eu tô falando aqui de running backs, então eu falei, poxa, se ele é tão bom correndo, o que, que falta pro jogo dele? Ele é nulo, né, no jogo aéreo, mas assim, nulo mesmo, ele é muito ruim. Nem check downs ele tem capacidade de fazer, porque é uma coisa que ele precisa melhorar muito no jogo dele, e ele protege muito mal o quarterback. E numa NFL hoje em dia, em que a gente procura cada vez jogadores mais versáteis, em que eu possa ter em campo um running back que, poxa, me ajude na proteção, se precisar sair numa rota, consiga fazer a recepção e ao mesmo tempo possa correr com a bola, ele acaba perdendo muitos pontos por conta disso. Talvez faça ele cair bastante no draft, e aí um time que pegar ele ali talvez na terceira rodada
pode sair com um sleeper, porque esse cara, na minha opinião, ele tem coisas bem interessantes no jogo dele, né? Ele é um cara grande, ele é um cara forte, ele muda muito bem de direção, ele é rápido, tem uma boa aceleração, consegue quebrar tackles, fazer com que os defensores percam tackles, enfim. Ele improvisa muito bem, mas ele tem esses outros fatores, né? Ele também que ele precisa evoluir no jogo dele. E aqui eu trouxe um cara no final, eu acho que poderiam aqui sim, com certeza, entrar outros jogadores, como Dylan Sampson, de Tennessee, o Ollie Gordon, que não teve uma temporada tão boa, mas teve um 2023 fantástico de Oklahoma State, talvez Devin Neal, de Kansas, enfim. Outros jogadores podiam estar aqui, mas é um cara que eu tenho geralmente reservado as terceiras posições das menções honrosas para jogadores que estão sendo pouco falados e que, na minha opinião, mereciam um pouco mais de atenção. E eu tô falando de Damian Martinez, running back de Miami, um cara assim, porradeiro e físico, aquele cara que joga com muita fisicalidade, ele ganha muitas jardas depois do contato, joga com um pad level muito bom, tem uma força física excelente, é um running back muito seguro, não derruba a bola, tem poucos fumbles na carreira, tem bom equilíbrio quando sofre contato, né? Ele é difícil de te derrubar, ele se mantém em pé sempre. O problema do Damian Martinez para mim é que ele também é ruim no jogo aéreo. A proteção ao passe dele não é nada demais. E por justamente ser esse cara físico que, que toma bastante pancada e aguenta o contato, falta um pouco de aceleração no jogo dele, falta melhorar produzir jogadas mais explosivas. Isso eu senti bastante falta assistindo o tape dele. Ele não é esse cara de muita explosão, de muita velocidade. Alguns cortes dele são mais lentos do que o ideal. Mas fica aqui então, Damian Martinez de Miami pra gente ficar de olho aí no dia do draft. Começando aqui então com os nossos jogadores, eu vou mudar a câmera aqui, dessa vez eu não esqueci. Ken Skatebull de Arizona State. Ken Skatebull, ele é um jogador de 1,77 m, pesando 99 kg. Teve 1.712 jardas corridas e 21 touchdowns na última temporada. Produziu 2,32 jardas depois do contato, um RAS de 7,75 e vai ter 23 anos quando a temporada começar. O Ken Skatebull é aquele running back bem versátil. Ele é muito bom recebendo passes, ele ajuda bastante no jogo aéreo, ele tem uma boa visão de campo correndo com a bola na mão, ele consegue improvisar muito bem, quebra tackles, força tackles perdidos, ajuda no pass pro, tem um bom equilíbrio, tem uma boa explosão, só que ele é um pouco duro nas mudanças de direção e os principais problemas dele para mim primeiro, 1,77 m, ele é um pouco mais baixo que o ideal e pesa 99 quilos. Então, assim, eu acho que ele tá um pouco pesado, talvez pro tamanho que ele tem. Não necessariamente assim, mas eu acho que ele ser um pouco duro nas mudanças de direção tem um pouco a ver com isso. Além disso, ele é um jogador que atleticamente é abaixo pelo tamanho que ele tem. Acho que também considerando o peso que ele tem. Falta no jogo dele essa atleticidade, tu não enxerga ele com essa atleticidade e além de tudo é um running back de 23 anos. Running back é aquela posição quando vem do college, tu quer pegar o cara mais novo possível. Tu quer pegar o cara com 21, no máximo 22 e estourando 23. Acima disso já é muito complicado. Porque é uma posição que conforme mais tem uma vida útil curta. E conforme o jogador tem muitos anos de college, então o Ken Skatebull já tem seus 23 anos, significa que ele teve mais carregadas. E se ele teve mais carregadas, significa que a vida útil dele já está menor. Então, quanto mais jovem um jogador for, melhor é para a equipe. E assim, os times, eles sinceramente, eles não se importam se eles vão te encher de carregadas no início da tua carreira e com 28 anos tu não vai aguentar ficar de pé mais no campo de futebol americano. Os times estão preocupados em vencer jogos. E se para vencer jogos eles tiverem que dar a bola na tua mão 35 vezes para tu correr, eles vão entregar a bola na tua mão 35 vezes para tu correr. Então fica, né, esse ponto para mim com o Ken Skatebull negativo, né, tanto a atleticidade quanto a idade dele, que para mim 23 anos já é um pouquinho acima do que eu gosto no running back. Trevion Henderson, de Ohio State. 1,78 m, 92 kg, 1.010 jardas corridas e 10 touchdowns, então uma produção não tão grande. 4,43 jardas depois do contato, um RAS de 8,87
E ele vai ter 22 anos quando a temporada começar, mas ele vai fazer 23 anos com a temporada em andamento logo em seguida. O Trevion Henderson, ele é bem diferente do Quinshon Judkins, né, que eu trouxe para vocês. Se o Judkins é aquele cara de fisicalidade, jardas pós-contato, o Trevion Henderson é o cara de velocidade e aceleração. Tem uma ótima mudança de direção, uma boa capacidade de improvisar. É um cara que tem um QI de jogo muito bom, de pegar a bola na mão, enxergar muito bem o campo, enxergar os espaços, os gaps, ou até mesmo conseguir fazer boas improvisações. E ele utiliza todas essas características dele para explodir. Ele é um cara muito explosivo, ele consegue sempre jogadas explosivas, né? Constantemente vendo o tape do Trevion Henderson, tu via ele com uma corrida de 15, uma corrida de 20 jardas. É um cara que entrega bastante nessa questão. Ele também tem um tamanho um pouco abaixo do ideal, 1,78 m, e isso prejudica ele bastante na questão da produção dele pós-contato. Vocês veem que ele tem 4,43 jardas, mas ele não é um cara que produz muito depois do contato. Ele sofre o contato e o motor dele não é, as pernas dele não são tão ideais, assim, tão boas quanto o ideal. E além disso, que são, acho que o principal ponto negativo deles, além da idade, é que ele já tem um histórico de lesões. Então, poxa, tu vai pegar um running back que vai fazer seus 23 anos e que vem do college com lesões, é preocupante. A sorte é que ele dividia carregadas justamente com o Judkins. Então, assim, ele teve 1.010 jardas e 10 touchdowns, parece pouco para um running back de college. Geralmente, running backs de college têm produção um pouco mais alta que isso. Só que ele dividia o backfield, dividia as carregadas com outro running back. Então, fica aí esse fator em relação à produção dele. É sempre importante a gente analisar os contextos dos times. Chegando na terceira posição, Caleb Johnson, de Iowa. 1,85 m com 102 kg, então um cara maior e mais pesado. 1.535 jardas, com 21 touchdowns, 4,42 jardas depois do contato. Não teve RAS disponibilizado e vai ter 22 anos na temporada. Cara, o Caleb Johnson é muito grande, né? 1,85 m, ele tá assim no limite, acho, numa altura boa assim para ser running back. Ele tem as características que a NFL acho que gosta no running back, assim, 1,85 m, tem um bom peso, é um cara grande, tecnicamente eu acho ele acima da média, tem um bom fit, principalmente times que gostam de correr outside zone, né? Times que querem um running back que tenha um número alto de carregadas, como eu falei, os times não se importam se eles vão te encher de carregadas agora e daqui a 6 anos tu não vai conseguir jogar mais direito, eles realmente não se importam. Eles querem vencer e se para vencer eles tiverem que te dar bola 30 vezes na mão, eles vão te dar. E o Caleb Johnson tem um bom perfil para isso, por ser esse cara físico, esse cara atlético. É um cara que tem uma boa tomada de decisão em campo aberto, ele tem um bom QI, ele tem uma boa velocidade final, assim. Ele não é bom recebendo passes, ele tem esse problema, e também ele é ruim no press pro. Então ele não é aquele cara que te entrega muita versatilidade, mas ele te entrega o resto. Né? Pelo tamanho que ele tem e o peso, ele também em algumas jogadas ele se torna também um pouco mais lento do que o desejado. Né? Em alguns cortes, às vezes em algumas corridas em que falta um pouco de aceleração ou um pouco de velocidade final, né? Mas ele explode bem, às vezes falta um pouco da velocidade final por ele ser esse cara muito grande, né? Indo para o segundo lugar, e aqui a gente já está falando de jogador de primeira rodada, o Marion Hampton de North Carolina. Todos os jogadores que eu trouxe até o Marion Hampton, então, Caleb Johnson, Ken Skatebo, Trevion Henderson, Quinton Judkins, Devin Neal que eu falei, o Sampson, Damian Martinez, todos esses caras são jogadores que devem sair no dia 2. Eu acho que tem a possibilidade de todos eles saírem no dia 2, segunda e terceira rodada. Existe a possibilidade deles, algum deles acabar caindo pro dia 3, mas eu acho que a maioria sai no dia 2. Existe a possibilidade de 3 running backs saírem no dia 1? Existe, existe. E ela está crescendo e se fala muito em algum dos dois de Ohio State. Eu não compro muito essa teoria de 3 running backs na primeira rodada, mas 2 com o Marion Hampton e o Ashton Jeanty, para mim é quase que certo. O Marion Hampton, 1,82 m com 100 kg, 1.660 jardas, corridas e 15 touchdowns, 4,32 jardas depois do contato, RAS de 9,7 e vai ter 22 anos na temporada. Cara, o Marion Hampton, estrutura física e atleticamente, perfeito para NFL. É exatamente o que os times procuram no running back. Como é que eu sei o que um time quer no running back atleticamente, fisicamente?
o Myron Hampton. É o que os times procuram. Ele é o biotipo ideal da posição que os GMs, os analistas, os scoutings, os treinadores têm buscado nos últimos anos para a posição. Muito boa mudança de direção, boa velocidade, consegue produzir depois do contato, tem um equilíbrio muito bom quando sofre o contato e essa mudança de direção e a capacidade dele de improvisar é muito boa. Tem rápidas tomadas de decisão, mas às vezes ele é um pouco hesitante. Como eu falei, ele sabe improvisar, ele sabe tomar tomadas de decisão rápido. O problema é que às vezes ele hesita demais e essa hesitação na NFL de 1 segundo, 2 segundos podem fazer com que tu perca 5 jardas, podem fazer com que uma corrida que ia ser de 20 se torne uma corrida de 7 e isso faz diferença. Então eu acho que ele tem que ter mais confiança no jogo dele mesmo. Eu não acho que seja um problema que na visão dele. Não, às vezes ele enxerga a jogada, mas ele hesita um pouco e vai. No college, muitas vezes, quando ele hesita, ele mesmo assim consegue fazer a jogada e ganhar as 20 jardas. Mas na NFL, o nível é outro. E se ele hesitar por 2 segundos, como eu falei, ele pode deixar de ganhar 13, pode deixar de ganhar 20, ou até deixar de fazer um touchdown, né, longo, assim, e explodir numa big play. Assim, se eu tivesse que definir o Mario Hamilton, é aquele cara que ele não é ruim em nada. Ele não tem nada ruim no jogo dele. Mas ele também não é um absurdo em várias características. Não. Ele é aquele cara sólido que tu vai draftar sem medo dele te decepcionar, eu acho, sabe? Ele vai te entregar, ele vai produzir. E, no geral, é um jogador bem completo, bem refinado tecnicamente. E que me agrada bastante ali, né? Saindo na primeira rodada, eu acho muito justo. Eu dou valor para a questão do valor posicional, mas é um cara que saísse no top 20, por exemplo, eu acharia uma ótima escolha. Entrando ali já no top 10, tem gente que fala em Dallas Cowboys, eu já acho que, poxa, gastar uma pick 12 no running back, mas beleza, vamos pular isso, esse não é o vídeo pra gente debater valor posicional. E vamos para o último jogador aqui, não é surpresa para ninguém, Ashton Jeanty, de Boise State, 1,74 m, né, bem pequenininho, 96 quilos. Aí aqui parece até que eu tô mentindo, né? Parece que eu inventei esses números. 2.595 jardas corridas e 29 touchdowns. 5,25 jardas depois do contato. Não tem raça disponibilizado e vai ter 21 anos quando a temporada começar. Cara, o Ashton Jeanty é aquele cara que te entrega tudo que tu quer na posição, né? Como eu falei, ele é um jogador novo. Ele é um cara que ele é um pouco menor que o ideal, isso é um fato, né? Eu vou citar já os problemas dele aqui antes. Ele é um pouco menor que o ideal. Ele às vezes deixa de cuidar um pouco da bola. Ele sofre alguns fumbles em que ele não precisaria e não deveria sofrer. Então precisa proteger um pouquinho melhor a bola, mas isso não é nada que preocupe muito, não. E nem sempre ele toma as melhores decisões no segundo nível. Mas, cara, ele é muito, 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 muito bom, né? Ele tem todas as ferramentas para se tornar um dos grandes running backs da NFL. Em campo aberto, é um monstro. Velocidade e aceleração são um absurdo. Quando o Aston Jeanty engata a segunda, meu filho, ninguém vai parar. Parece um caminhão, um trator que vai passar por cima de ti. Força física e uma capacidade de quebrar tackles muito alta, né? Muito alta mesmo. Ele tem uma densidade corporal, então ele é um cara de 1,74, ele pesa quase 100 quilos. Mas veja o Aston Jeanty sem camisa. Cara, ele é muito, muito forte. Ele tem uma densidade, a gente chama de balance, né? Muito alto. Ele é muito compacto, ele é muito difícil de derrubar. Ele é muito físico, ele é muito forte. Ele quebra muitos tackles, ele força, né? Tem jogadas e procurem aí os highlights dele. Que assim, tem 8 jogadores na volta dele, assim, parece que a jogada acabou. E ele vai lá e produz inúmeras jogadas. A linha de Boise State não era boa, a linha ofensiva. Ele já é encostado no backfield. E mesmo assim ele vai lá e entrega uma corrida de 5 jardas. Então uma corrida que ele ia perder 5, ele vai lá e ganha 5, ganha 10, ganha 15. Assim, é um cara que tem tudo para render na NFL no mais alto nível. Ah, vale uma escolha top 10? Entra para mim a questão do valor posicional. Mas o Ashton Jeanty é um blue chip, na minha opinião, tá? Ele é aquele tipo de prospecto que se destaca quando tu analisa ele. Então, na minha opinião, é um blue chip. Se vale uma escolha top 10, aí vamos entrar num debate de valor posicional que não é a questão desse vídeo. Precisa melhorar um pouquinho as rotas dele, tá? Porque ele não é um super produtor no jogo aéreo. E no Pass Pro ele também precisa de alguns refinos. Ele tem 1,74 m, então eu acho que ele nunca vai ser aquele cara para proteger muito bem no jogo aéreo. Mas ele não. Na proteção ao passe, desculpa. Mas ele não tem nojinho de dar porrada e de tomar porrada e de tackle. Se tiver que ficar ali para tomar uma porrada de um linebacker para entregar 1,5 segundos a mais pro quarterback lançar a bola,
ele vai fazer com tranquilidade, certo? Vamos encerrando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Fico aqui com meus 5 running backs preferidos, mais as menções honrosas. Não esqueçam, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, sigam Landzone BR, tanto no Twitter quanto no Instagram. E quem ainda não passou no Spotify, dá uma olhadinha aqui no link na descrição para dar uma moral lá, beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, valeu e tchau!